market. It is just like with Bitcoin, 100K seemed crazy when we were at 15K. You remember, it wasn't that long ago, guys. Bitcoin was just $15,000. It was just here. It was in October. It was in October, guys. In October, you told someone we're gonna go to 100K, people would say you are insane. When I go to 100K, people would say you are insane. When I go to 100K, people would say you are insane. You have something wrong with your brain. You are not really thinking straight. I mean, one of the things that's kind of cool about the Cash App is that you can buy and sell Bitcoin with it. Yeah, I believe the internet will have a native currency. Really? It'll have a native currency. And I don't know if it's Bitcoin. I think it will, because just given all the tests it's been through and the principles behind it, how it was Bom dia, boa created. tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa que ainda está prestes a começar. Aqui falamos sobre vários temas, finanças, investimentos, vida, saúde e cripto, de uma forma simples, onde menos é mais e melhor. Não façam like, não subscrevam. O motivo deste canal é meramente informação e, como aviso legal, não sou nem quero ser qualquer tipo de conselheiro financeiro, pelo que nunca devem investir mais do que aquilo que estão dispostos a perder, e devem sempre consultar várias fontes até tomarem algum tipo de decisão, principalmente se ela for de ordem financeira. Vamos tentar fazer isto tudo só não tem aqui em menos de 15 minutos. Aqui não há anúncios, nem publicidades, nem cursos, nem referral links, nem patrocínios, nem sorteios, nem prémios. Esta exposição é totalmente gratuita, nunca vos vou pedir nada em troca e este canal nunca será rentabilizado. Dessa forma é garantida honestidade, transparência e verdade, e lembrem-se que as minhas fontes são diversas e podem também elas estarem incorretas, portanto façam a vossa pesquisa e tomem a responsabilidade de que tudo na cripto é volátil, de alto risco e inseguro. E portanto, nós vamos falar sobre Bitcoin e Ethereum, vamos falar sobre airdrops e staking, vamos falar também sobre aquilo que pode ser a perspectiva de diferentes formas daquilo que pode acontecer no futuro, principalmente na bull run parabólica, que é isso que nos interessa. O que vocês estão a ver neste momento é o que era no fim de semana e o que é hoje a cripto. Portanto, houve uma quebra muito significativa em toda a cripto. Isto é o que seria considerado um bom momento de compra e, na minha opinião, é um momento que eu estou a aproveitar. Não sei se é aquilo que vocês estão a fazer, mas pelo menos eu posso já garantir que da minha parte é exatamente isso que eu estou a fazer. Curiosamente, eu fiz uma trade pontual neste mesmo momento em que estou a considerar que o preço vai subir, mediante aquilo que está neste momento a cripto, nomeadamente uma trade pontual em Bitcoin. Tivemos esta quebra muito significativa e é disto que eu estou à espera mais no futuro. Portanto, preparem-se, é nestes momentos que vocês devem estar preparados para, se quiserem entrar dentro da cripto, e eu vou-vos mostrar até mesmo em termos de perspectivas de que forma é que, se fosse eu, o que é que eu faria hoje. Relativamente a airdrops e stakings, tenho imensas notícias que eu acho que são extremamente favoráveis. Eu acho que 2021 vai ser um ano muito caracterizado por airdrops. Vão haver muitos projetos que eu acho que se vão aproveitar e vão dar airdrops a vários dos seus clientes, principalmente aqueles que experimentarem os seus produtos mais cedo. Isso já aconteceu no passado. Estou a falar da Uniswap, que foi o maior airdrop que eu já tive de todos os tempos, sem sombra de dúvidas. A Hex também, e eu acho que no futuro vão haver mais. Eu vou expor aquilo que eu acho que pode vir a acontecer, de onde é que podem vir esses airdrops, mas sem garantias absolutamente nenhumas. Portanto, isso é muito importante que vocês percebam. Isto é tudo uma questão de tentar verificar quais são as maiores probabilidades, e não é mais do que isso, sem certezas absolutamente nenhumas, nem garantias. Tendo dito isto, o que é airdrops e o que é staking? Vamos, em primeiro lugar, identificar essas mesmas diferenças, porque para muitas pessoas que estejam a ver este vídeo pela primeira vez podem não entender. Airdrops não é mais do que nós recebermos de uma determinada moeda, que pode acontecer até de uma forma programada já mensal, ou pode ser de uma forma única, receber a mesma moeda só porque os proprietários desse mesmo projeto assim o decidiram. E é importante perceber que isso é feito de uma forma voluntária e, portanto, não significa que garantidamente as pessoas vão ter acesso a esses mesmos airdrops. Um exemplo muito significativo de uma moeda que dá airdrops sistematicamente é o exemplo da VET. Vocês, se tiverem VET, apenas por serem proprietários de VET, vocês vão receber de X em X tempo uma moeda que é nativa da VET, que é a VTHO. E, portanto, tirando isso, existem muitas outras moedas que a determinado momento fazem esses airdrops gratuitamente, voluntariamente e de uma só vez, como foi o exemplo da Uniswap, que acabou por dar aos seus utilizadores mais antigos 400 unis
por cada conta, e no meu caso em específico eu tinha 2 contas que andava a testar precisamente essa plataforma e recebi inclusive mais que 800 porque também estava a usar as Liquidity Pools, o que também dava um benefício extra e mais unis. Staking já é ligeiramente diferente. Staking, existem várias plataformas onde se pode fazer o staking de determinadas moedas e será basicamente utilizar uma determinada moeda como colateral, onde por simplesmente aguardarmos, não mexermos nela, não transacionarmos em determinadas plataformas, vocês podem receber de X em X tempo, de uma forma programada. Poderá ser diariamente, poderá ser semanalmente, poderá ser mensalmente, poderá ser apenas e única e exclusivamente de um determinado período, só 3 meses, por exemplo, ou só 15 dias, por exemplo, ou só 90 dias, por exemplo. Existe essa possibilidade em várias plataformas, desde a Binance, a Crypto.com, a Celsius Network, ou se vocês colocam lá essas mesmas moedas e vocês recebem como se fosse, portanto, juros mensalmente ou naquele determinado período. Portanto, essa é a maior diferença entre airdrops e staking e nós vamos falar mais de airdrops. E, curiosamente, a melhor notícia que eu vos tenho para dar neste momento é sobre a Flare Network, portanto, sobre a moeda Spark. Quem tinha XRP e utilizou, como eu disse, antes de isso sequer ser possível, vocês tiveram acesso a um determinado número de Sparks. Essas mesmas Sparks ainda não foram distribuídas em todas as carteiras onde vocês tiveram a possibilidade de ter esse mesmo, essa possibilidade de ter as Sparks, mas elas vão ser, neste trimestre, vão ser distribuídas. O que é que acontece? Acontece que na BitTrue, os seus clientes já tiveram a possibilidade de transacionarem as suas Sparks, mesmo sem elas terem sido dadas ainda à própria plataforma. Portanto, a BitTrue acabou por se antecipar àquilo que era o airdrop da Spark e resolveu dar aos seus clientes e abriu, inclusive, um pair para as pessoas poderem vender já imediatamente as suas Sparks. E a parte muito, muito interessante e que é muito significativa, é que o preço está acima dos 10 cêntimos. Aliás, chegou a estar, inclusive, acima de 20 cêntimos. A qualquer momento nós vamos ter a Spark já no CoinMarketCap, já com valor associado, mas tendo a noção de que isto ainda não saiu e ela já está a ser transacionada perto dos 20 cêntimos, significa que o valor vai ser muito superior àquilo que eu pensava, muito superior àquilo que seria a minha previsão de 1 a 5 cêntimos, logo no início da sua materialização. E, portanto, isso é a maior notícia que eu vos posso dar. Felizmente, quem aderiu, portanto, a este sistema de receber estas Sparks, à partida vai ficar muito satisfeito, como eu fiquei, aliás, muito satisfeito com esta mesma situação. Passando àquilo que podem ser também airdrops, mas de outras moedas diferentes. Eu gostaria de falar sobre algumas das plataformas que estão disponíveis se vocês forem clientes da MetaMask. Se vocês forem clientes da MetaMask, vocês podem não só acederem através do browser que está incluído na aplicação da MetaMask, à Uniswap, mas podem também aderir a outras plataformas. Plataformas que eu já falei até inclusive, por exemplo, a Exchange Descentralizada DYDX, é uma exchange que vocês podem fazer trade de determinadas moedas que estão disponíveis nessa plataforma, mas tudo indica que esta plataforma possa vir a dar um airdrop da sua própria moeda que ainda não criou. E isto pode ser significativo. Tudo leva a crer, de facto, pela própria publicidade que este projeto tem dado no Twitter e em algumas outras plataformas, que isso possa vir a acontecer. Atenção que eu estou-vos a falar, mas sem garantias absolutamente nenhumas. Eu não sei se realmente isto vai acontecer ou não, mas eu estou a experimentar esta plataforma, assim como estou a experimentar a plataforma da Radar e da Matcha, que é uma outra plataforma que também está disponível na MetaMask, onde estas plataformas também podem vir a dar airdrops simplesmente por estarmos a experimentar o seu funcionamento. Atenção que experimentar como eu estou a experimentar, isto tem custos. Portanto, se vocês não estiverem nessa posição, não o façam de maneira nenhuma. Nem eu posso recomendar de maneira nenhuma uma coisa que eu não sei à partida se vai acontecer ou não, mas há muita gente, de facto, no mercado já a falar sobre estas plataformas e essa possibilidade
incluindo pessoas que estão dentro destes mesmos projetos, e por isso é que eu acho que a probabilidade é alta disso vir a acontecer. E sobre airdrops, nada mais digo a não ser que estou muito ansioso para que a Flare Network da Spark esteja em funcionamento para poder experimentar, e existe também um tweet deste próprio projeto que fala de uma nova parceria com a Litecoin. Portanto, futuramente vamos ter mais informações sobre isso, mas se vocês tiverem Litecoin, ou se não tiverem e se quiserem adquirir Litecoin também por este mesmo motivo, a possibilidade de haver um novo airdrop para quem tiver Litecoin, isso também poderá ser uma alternativa. E Litecoin, na minha opinião, não é uma moeda em que se esteja a investir mal. Ela é considerada a prata da cripto, e na realidade eu acho que quem tiver Litecoin vai sempre acabar por dar muito bem, porque vai ser sempre uma alternativa muito viável à própria Bitcoin em si, e ainda está a um preço muito mais barato que a Bitcoin, portanto está a rondar os 100 euros, e sabendo que existe também esta possibilidade disto voltar a ser possível, um novo airdrop por parte da Flare Network, a quem tiver Litecoin, se calhar pode ser uma boa oportunidade de vocês darem uma olhadela à Litecoin e se calhar comprar neste momento em que a Litecoin está também a crashar. E agora vamos falar sobre perspectivas diferentes. O vídeo que vocês estão a ver é um vídeo que mostra, na realidade, exatamente a mesma situação, mas vista de 3 ângulos completamente diferentes. E onde eu quero chegar com isto é que nós, ao estarmos a ver de uma determinada posição algo que se possa estar a passar nas nossas vidas, nem sempre, se calhar, estamos a tirar a interpretação mais correta daquilo que, na realidade, é a verdadeira razão pela qual aquilo está a acontecer naquele mesmo momento. E se vocês verificarem neste vídeo que eu acabei de passar, vocês viram 3 ângulos completamente diferentes, 3 interpretações se calhar completamente diferentes, e que as 2 primeiras eram completamente injustas, quando na realidade, como vocês estão a ver, a verdadeira intenção daquilo que estava a acontecer nesta ação foi até uma boa intenção. E isto para vos provar que mesmo naquele pensamento que eu tenho recebido muitos e-mails sobre este mesmo assunto, o que é que seria melhor? Seria investir em Bitcoin ou Ethereum neste momento, se eu quisesse entrar neste momento. E na realidade existem várias perspectivas diferentes relativamente a como responder a esta mesma questão. E eu vou-vos dar até mesmo 4 perspectivas que são muito diferentes, mas que na realidade todas elas estão certas. Na realidade vai depender muito da pessoa em si, vai depender do ângulo onde a pessoa esteja a ver, e uma coisa é certa: mesmo a resposta que eu possa vir a dar relativamente à questão Bitcoin ou Ethereum hoje, ela pode estar incorreta e pode depender muito dessa mesma perspectiva. Não há futurologia. Não há de maneira nenhuma futurologia, não se pode fazê-lo neste campo, e a realidade é que podem haver respostas diferentes para situações diferentes. E, portanto, não é fácil responder à questão Bitcoin ou Ethereum. Portanto, vamos ver 4 perspectivas completamente diferentes. E se a pessoa com quem eu estiver a falar quiser investir hoje de uma forma conservadora? Se fosse de uma forma conservadora, eu provavelmente diria Bitcoin. Mas e se aquela pessoa quisesse investir hoje, mas a curto prazo? E quando eu estou a falar em curto prazo, seria no prazo desta bull run. Portanto, no máximo, provavelmente 1 a 1 ano e meio. Muito provável, eu iria dizer Ethereum. Mas e se aquela pessoa quisesse investir hoje, a curto prazo, e com o maior risco possível? Eu provavelmente nem dizia nem Bitcoin nem Ethereum. Provavelmente eu dizia para ele provavelmente investir em altcoins de baixo valor, como a ZIL, como a Matic, como a VET, como a Cardano, como a Tron, a iOS, a Teta, algo desse género. E se ele me dissesse, eu queria investir hoje, mas a longo prazo, com alguma diversificação, então aí eu provavelmente diria 50% em Bitcoin e 50% em Ethereum. E isto é para só vos mostrar que esta resposta não é clara, e se fosse hoje eu teria que avaliar muito bem aquilo que eu queria fazer dentro da cripto, e isso é que tem que ser a vossa avaliação, que é algo que eu não posso fazer de maneira nenhuma por vocês. Portanto, vocês têm que se posicionar naquilo que vocês querem fazer dentro da cripto, e eu volto a responder muito claramente a essa questão. Se fosse eu hoje, se fosse de uma forma conservadora a longo prazo, sem sombra de dúvidas eu investiria apenas em Bitcoin. Se fosse eu, mas para investir a curto prazo, sem muito risco, eu acho que iria escolher única e exclusivamente Ethereum, porque ela ainda está a um preço muito baixo, e se vocês virem a perspectiva daquilo que foi o crescimento da Ethereum nestes últimos meses, as pessoas continuam a pensar que foi Bitcoin que esteve acima dos ganhos, mas não.
Se vocês fizerem a comparação em termos de percentagem, quem é que ganhou nestes últimos meses, se foi Bitcoin ou se foi Ethereum? Foi Ethereum. Não há muitas dúvidas quanto a esse aspecto. E se vocês quisessem de facto investir hoje, mas tivessem um pensamento mais a longo prazo e quisessem arriscar mais um bocado, que não fosse de uma forma conservadora, então eu diria de 50% em Bitcoin e 50% em Ethereum. Ainda mais arriscado com isso, eu teria obviamente que acrescentar altcoins, e altcoins que o maior risco que eu acho que as pessoas ainda não entenderam nas altcoins não é só o facto delas serem de baixo valor e delas poderem ter um potencial mais alto e poderem até desaparecer de um momento para o outro. Estas moedas que ainda não têm um passado ainda muito forte, não só elas podem desaparecer muito rapidamente, como também pode acontecer a questão de não haver liquidez na altura em que nós quisermos transacionar. Vai ser muito fácil vocês venderem Bitcoin, vai ser muito fácil vocês venderem Ethereum. Agora, vocês venderem determinadas moedas que não têm uma grande visibilidade, vocês podem ter o problema de colocarem uma ordem e ela demorar imenso tempo a ser vendida, ou provavelmente nem sequer ser vendida, ou não ser vendida ao preço que vocês querem. Isto pode acontecer. E numa bull run, vocês têm que entender que há várias coisas que vão acontecer, nomeadamente crash. Preparem-se para vocês verem aplicações a crasharem a torto e direito. Preparem-se para vocês quererem vender e nem sequer conseguirem entrar dentro das vossas aplicações ou dentro das vossas contas para conseguirem vender naquele momento àquele preço. Se isso já acontece hoje, imaginem quando nós estivermos a falar num período em que a Bitcoin provavelmente está acima dos $100.000. Isso vai ser muito mais complicado. Portanto, pensem muito bem da forma como querem estar dentro da cripto. E eu vou-vos deixar com vários vídeos de várias personalidades diferentes, algumas recentemente, outras há muito tempo atrás, mas que elas todas vão dar no mesmo. Vão falar sobre Bitcoin e Ethereum. E eu acho que vocês devem se concentrar, sem sombra de dúvidas, e ter no vosso portfólio pelo menos estas duas moedas, Bitcoin e Ethereum, porque a longo prazo elas vão se manifestar, penso eu, da forma mais positiva possível, isto sabendo que a qualquer momento isto tudo pode acabar. Um bom Carnaval, uma boa Páscoa, um bom Natal e adeus. Elevator pitch. If someone asks you, what is Bitcoin? Do you have like a boiled down one sentence summary of what it is? Your own version? In its simplest form, Bitcoin is the money of the internet. Once you understand that, the next step is to understand that it's more than that. It's the internet of money. And then it's even more than that as you keep digging. It's not a company, it's not an organization. It's a software system that runs in thousands of different computers simultaneously, where no one has direct control over it. It's a collaborative, open system, and it provides a currency and a system of payment that exists entirely online. Because he's obviously an expert on a lot of things. I thought he was going to start with Satoshi Nakamoto, but clearly it started way before. Okay, no, we're going to go meta. Hey, I love showing my Coinbase to people that are like, fuck. I put in 25K. So, Marquez, listen, I think blockchain's way bigger than people realize. Like, people are fucking with it like on a Bitcoin level, and then people a little smarter on the Ethereum level. But when you understand what the blockchain is, my big thing with the blockchain is it can literally overthrow America and China and Russia. It's that powerful. It's a platform of trust, and we can do shit with each other, and everybody else is out. So this is a report coming via JP Morgan about the eventual Bitcoin peak. They don't even think we're close yet. I just put out a clip today about the new Bitcoin peak. But of course, if you're part of the current run-up, then you believe the peak is somewhere else, don't you? Oh, yeah. This peak is never going to run out, and I still think P. Morgan believes Bitcoin can go to $146,000. It's blockchain, then it's Ethereum, then it's Bitcoin. So I don't think people understand, right? It's like WordPress and Netscape Navigator or Yahoo.com. Bitcoin could win and could become a brand like a Nike and could be amazing and all that. But Ethereum is the infrastructure above, which you build on top of. Levels. Of course, we might get rejection, Bitcoin might dump, there's always risk, you need to know that. But what do we look at long term?
Because you see, if it is the case that we go to 5K already in March, you see that people's mindset will shift. People's mindset will shift very quickly, and then 50K will seem very cheap for ETH. And 50K for ETH will be very reasonable for Bitcoin. For ETH in this bull market. It is just like with Bitcoin, you know, 100K seemed crazy when we were at 15K. You remember, it wasn't that long ago, guys, Bitcoin was just $15,000. It was just here. It was in October. It was in October, guys. In October, you told someone we're gonna go to 100K, people would say you are insane. You have something wrong with your brain.